Camila, até ano passado, eu acho, você deu uma entrevista para a gente aqui no Opera Mundi, para o Breno, e você mencionou que, enfim, participou, né, do GT, do novo governo, né, do grupo de trabalho do novo governo para essa questão. E você ali, naquela altura, enfim, expressava essa, digamos, essa falta de esperança, né, essa desesperança com os rumos que o governo tomou nesse sentido. E aí eu uso aqui a pergunta de uma espectadora nossa, Elizabeth, que pergunta o que o governo federal pode e deve fazer para combater com eficiência essas organizações criminosas. Então, queria isso, né? E queria também que você avaliasse, mudou alguma coisa desde dessa sua última entrevista? Você acha que o governo está indo por um bom caminho, por um mau caminho nesse sentido? Bom, a Beth é minha prima do meu marido, né? Então, um beijo para ela. É... Então, de fato, eu participei do GT, foi uma experiência que ela foi enriquecedora, porque deu a oportunidade de conversar com muita gente, pessoas que queriam colaborar com a transição, era um momento de muita expectativa, né? O governo eleito fez até uma grande propaganda da participação popular na transição, mas ao menos na área que eu atuei, né, que foi do sistema prisional, foi um grande teatro a participação, porque tudo que foi proposto ali, inclusive, dentre as muitas propostas, houve ali no relatório, né, foi feito também digamos, uma posição contrária à privatização, apontando riscos, mas o então, depois que se tornou ministro Flávio Dino, eu sei disso, jogou no lixo, né, o relatório, digamos, nunca utilizou aquele relatório para nada, então foi um grande teatro, pelo menos nessa área do sistema prisional. E aí, né, a sua pergunta, Pedro, durante o período da gestão do Flávio Dino, o que eu vi no Ministério da Justiça, especialmente em relação à questão prisional, foi uma continuidade daquilo que vinha já sendo feito antes, né, durante o governo Bolsonaro. Digamos assim, talvez, né, alguma mudança muito pontual, mas muito pontual, na relação com os estados, mas sobretudo através, talvez, do Ministério dos Direitos Humanos, porque na gestão do Flávio Dino, seja na segurança pública em geral, que basicamente é a centralidade da Polícia Federal para tudo, né? Então, Polícia Federal para qualquer problema era o Capelli, né? E a Polícia Federal era a solução para qualquer tipo de problema. E você não vê, isso não é política pública, não é. Né? A gente via as apresentações dos planos de governo, até na minha razão, constrangedoras, com os slides que não tinham nenhum tipo de qualidade ali na apresentação de algo que a gente pudesse classificar de política pública. Então, no sistema prisional também. Então, coisas que já vinham sendo feitas, você tem até uma gestão, digamos assim, interessada, né, na Senaspen, pessoas que já conhecem até mesmo de antes do atual governo, que estão em cargos de direção e que têm ali uma seriedade na política que produzem, mas só que é necessário que houvesse maior empoderamento, né, dessas instâncias para articular com o governo federal, com os estados, para de fato tentar implementar uma determinada política prisional, o que não há. Então acaba que acaba permanecendo numa espécie de mais do mesmo, né? Rebeliões, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Vou dar um exemplo, né? Porque acho que até foi no contexto daquela entrevista com o Breno. Você tinha um problema no Rio Grande do Norte, denúncias que já estavam no relatório do GT de transição de violações de direitos dos presos do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, que eles já denunciam isso há muito tempo, sem serem ouvidos. Começaram a fazer ataques, né, na cidade. Aí o governo federal veio, o ministro, na época, Flávio Dino, disse que era invenção dos presos, não teve nenhuma posição no sentido de, pelo menos, de verificar o que estava acontecendo, e, mais uma vez, o sistema penitenciário federal aparecia ali como uma grande panaceia para lidar com esse problema. Então, não vejo nenhuma mudança assim, de caráter substantivo no atual governo que tange ao sistema prisional.
o que o governo federal poderia fazer para acabar com as organizações criminosas? Primeiro, né, acho que a gente tem que lembrar, reconhecer que essa história de acabar com a organização criminosa, ela só serve para o discurso político populista, né? Porque qual foi o país que acabou com as organizações criminosas? Eu acho que se alguém pudesse citar um país, eu agradeceria, porque muito se fala, né, do exemplo da Itália, né, na sua na sua luta contra a máfia, né, especialmente a máfia siciliana, ali, né, ficou conhecido os processos e tal. Mas é só a gente olhar as notícias, né, ou olhar um pouquinho a literatura italiana atualmente. A máfia acabou? Não. O que a gente percebe é que a máfia, especialmente a Cosa Nostra, né, que atua na Sicília, que durante um período teve períodos de enfrentamento com o Estado, bombas, matou juízes, políticos, tal. Ela atua de uma outra perspectiva, sem essa violência direta desse conflito com o Estado. Então, ocorreu uma mudança na forma de atuação. Mas existe a máfia, a Camorra, a Drangheta, né, da Calábria, enfim, esses grupos estão pelo mundo. Então, não acabou a máfia. Os Estados Unidos, que jorram tanto dinheiro, né, no mundo para fomentar a política de guerra às drogas, né, sobretudo nos países da América Latina, e não nele próprio, né, tem a maior população carcerária do mundo, composta por imigrantes e por pessoas negras, e também não tampouco acabou com o crime organizado. Lá atua de tudo, né? Desde as gangues baseadas na perspectiva étnico-racial, até máfia italiana, máfia russa, e de todos os lugares do mundo. Então, acho que é isso, né, Pedro? Em primeiro lugar, não existe, assim, nenhum país do mundo acabou com o crime organizado. Eu acho que a gente reconhecer isso acho que seria um primeiro passo para pensar numa política mais racional e eficiente. Então, tá, o que a gente então poderia priorizar? A gente poderia priorizar como política pública reduzir a capacidade desses grupos de imporem a violência sobre populações específicas. Então, por exemplo, o domínio territorial desses grupos criminais, eles impõem sobre a população que mora nesses territórios periféricos, pobres, nas favelas, eles são opressores. Ainda que seja, o PCC vai dizer, a gente não oprime, enfim. É claro que os grupos eles têm as suas estratégias de autolegitimação, né? Não dá nem para aprofundar aqui, que eu sei que eu já estou demorando muito na resposta. De qualquer maneira, ninguém quer, acho que ninguém tem interesse em viver em territórios dominados por grupos criminais. As prisões, a mesma coisa. São territórios governados por grupos criminais. Então, acho que esse aspecto da atuação desses grupos criminais seria um aspecto que o governo, né, deveria implementar políticas públicas para reduzir essa capacidade de controle desses grupos. Isso implicaria um foco, uma política de armas, de controle e de apreensão de armas séria, e não a propaganda política que se fez, né? Seja para liberar, né, nos anos do governo, que liberou a solta, e a gente está ainda colhendo os frutos disso, né, os frutos terríveis disso, e seja quando o governo atual ele anuncia e depois recua em muitos sentidos nos controles. A Polícia Federal, o Exército nas fronteiras, que tanto se fala, poderia focar nisso, né? E além disso, né, Pedro, eu acho que o Estado poderia pensar assim: se ele quer de fato, se ele quer enfraquecer os grupos criminais, ele deveria se colocar como uma opção melhor para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Mas ele não faz, ele faz o contrário, né? Então, o Estado ele não é uma opção melhor, ele não é nem opção. Então, quando ele manda as pessoas para a cadeia, ele não está nem presente lá. Quem define onde o preso vai cumprir pena, a cela, as normas, o que o preso tem que fazer, o que não tem, são as facções. O Estado nem está nem aí para isso. Então, nessas condições, né, os estados
é importante lembrar que os governos estaduais têm a prerrogativa, né, da política prisional, mas o governo federal poderia, como ele transfere recursos, ele poderia vincular essas transferências à adoção de determinadas medidas políticas. Então, o que deveria ser é pensar como é que o Estado pode ganhar, digamos, né, na competição por corações e mentes, digamos assim. Vamos pensar só na prisão, né, das pessoas que estão encarceradas. Um outro aspecto, né, para terminar minha fala, um dos motivos que eu considero mais centrais, né, uma das motivações que eu sempre ouvi como muito importante para o afastamento do preso de organizações criminosas é a manutenção de vínculo. Porque a organização criminal também, Pedro, ela é um espaço de produção de vínculos, de afinidade, de vinculação, de pertencimento. Aquele preso, então, já que não tem mais vínculos familiares, já perdeu, enfim, da sua própria trajetória ali, né, no mundo do crime, seria mais propenso, né, a se vincular a um grupo criminal, como, por exemplo, o PCC, que exige quase que uma exclusividade, né, exige uma prioridade a ele. O preso que muitas vezes resiste, não quer, não tem interesse ou quer sair, é aquele cujos vínculos familiares são significativos ainda. Aquele que o filho nasceu. Então, o Estado, a família, ela é uma grande aliada do Estado, né, na luta e contra as organizações criminosas. Mas o que o Estado faz? Ele corta o vínculo com a família, seja mandando para longe, seja impedindo mesmo a visita. Nós temos vários estados do Brasil que, desde a pandemia, não retornou a visita familiar ainda. E os estados, a maioria, tem dificultado ao máximo o convívio da família com o preso. Então, o Estado ele continua sendo um grande agente do fortalecimento das organizações criminais. Isso, ao mesmo tempo que tem toda essa retórica populista, né, de combate, na verdade, ele não está combatendo, ele está só alimentando esse problema.